Olha, um telespectador flagrou e mandou pra gente aqui essa imagem que você vai ver. Lá no centro de Teresina, na Avenida Pires de Castro, em pleno polo de saúde, centenas de laudos de exames descartados no lixo. Os documentos trazem nomes de pacientes e outros dados também relacionados ao procedimento ao qual ele foi submetido. Aprovada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada com o intuito de proteger esses dados pessoais durante ações realizadas na internet. As empresas que não se ajustam às exigências legais podem enfrentar processos que incluem, inclusive, advertências e multas, destinadas a reforçar a necessidade de transparência e responsabilidade no manejo de dados pessoais. Aqui no estúdio, a gente conversa um pouco mais sobre o assunto com a advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Ana Gabriele Santos Macedo. Bom dia para a senhora, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar dessa lei tão importante. O que ela prevê, aliás? A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei de 2018, mas que entrou em vigor em 2020 e ela visa criar regras para o tratamento de dados, desde a coleta, o compartilhamento, o armazenamento e o que a gente viu no vídeo, né, que é o descarte desses dados. Nesse caso específico que o telespectador flagrou, lá no centro de Teresina, está caracterizado uma irregularidade? Com certeza, a lei, no bojo do seu artigo 42, ela diz que é aquele que causar dano ao titular de dados, que pode ser dentro de uma empresa, né, o colaborador, ou pode ser o cliente, que foi o caso desses laudos, né, que foram vazados, ele tem o dever de reparar. E aí a lei traz algumas penalidades, pode ser uma multa, pode ser 2% do faturamento anual, para o empresário arcar com essas penalidades. Então, assim, pode sair bem pesado Com certeza. Uma situação como essa que pode ter sido ocasionada até por desconhecimento. Sim, a lei ela traz essa obrigatoriedade das empresas estarem adequadas, mas é algo cultural. A gente viu aquele boom do direito do consumidor, que hoje em dia as empresas têm aquela preocupação, quando você chega, tem um código ali de defesa do consumidor, mas a gente ainda não vê isso de uma forma tão forte com a proteção de dados. Mas já é algo bem latente, a gente já tem jurisprudência, quando tem vazamento de dados, que é o que aconteceu nesse vídeo em questão, e o pior, vazamento de dado sensível, que precisa de um cuidado maior ao ser descartado. Caracterizaria algum tipo de violação ao sigilo médico, doutor? Também, porque se é um laudo, o dever de guarda da empresa é pelo menos por 20 anos. Ao finalizar esse período, tem que haver o descarte da maneira correta. A exemplo, adquirir uma trituradora, vai triturar de forma que quando fizer o descarte não vão conseguir identificar o que tinha naquele conteúdo. Quer dizer, a senhora está me dizendo aqui que as empresas que atuam nessa área relacionada à saúde, há um dispositivo legal indicando de que precisa guardar por pelo menos 20 anos e em lugar seguro. Isso. Dentro do processo de adequação, a gente faz o que nós chamamos de política de descarte. Toda a documentação, contratos, laudos, tudo há um prazo de guarda estipulado pela lei, que a empresa deve guardar por aquele período e depois realizar o descarte de maneira correta. No caso da guarda, se optar pela guarda eletrônica desses dados, por quanto tempo seria e o que a lei prevê? O prazo de guarda, seja ele físico ou digital, é o mesmo. Mas após o descarte de um dispositivo digital, tem que verificar se não consegue fazer um backup, vai destruir a mídia eletrônica de uma forma que não consiga fazer a reconstituição daquelas informações. Bom, a pessoa que se sente lesada, por exemplo, eu tomei conhecimento através de terceiros que os meus dados de um exame que eu fiz algum tempo atrás está lá no lixo, no meio da rua. Qual é o caminho que ela deve seguir para buscar algum tipo de reparação? Precisa procurar a polícia primeiro? Pode registrar um boletim de ocorrência, mas, via de regra, quem faz essa fiscalização é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, existe desconhecimento entre o próprio empresariado nesse sentido? A senhora falou da lei que começou a vigorar em 2020. Nós já estamos aí chegando a 5 anos. Sim, existe o desconhecimento e existe também uma despreocupação. Como eu disse, é algo cultural. A gente viu essa resistência voltada à seara do direito do consumidor, mas que hoje a gente entende que o empresário ele já é ciente e preocupado com essa questão, mas ainda, infelizmente, não é algo tão latente como a LGPD. Mas que eu acredito que conforme esteja vindo as sanções, as multas, as indenizações, que é algo mais comum, a gente vai começar a ver essa adequação das empresas. E aqui também eu chamo
chama atenção para a gente constituir. Quando a gente procura uma empresa, uma clínica, a gente tem aquela preocupação se a empresa está adequada, se os meus dados estão sendo tratados da maneira correta? Então, assim, claro, o prejuízo para quem tem os dados expostos hoje pode ser uma coisa lhe causar um dano pontual ou lhe causar uma coisa aí com consequências a curto, médio e longo prazo. Então, por isso, essa necessidade de atenção na forma como se vai descartar esse material. Laudos que foram impressos, e me coloca mais uma vez, por favor, Ney, as imagens, foram descartados como lixo comum, lá no centro de Teresina, na Avenida Desembargador Pires de Castro. E eram muitos. Olha só, eram 2 volumes muito grandes descartados na lixeira e chamou a atenção do telespectador que alguns já tinham saído aí dessa sacola e estavam mostrando dados como o nome da pessoa, endereço, além das constatações médicas daquele exame, né, ao qual a pessoa se submeteu. Aí nós estamos, claro, embaçando o documento porque não vamos expor aqui, mas aí está a prova de que, de fato, houve esse descarte irregular de forma errada desses dados, que pode gerar multa e multa pesada. Eu quero agradecer a doutora Ana Gabriele pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Muito obrigado. Eu que agradeço.